Meu nome é Lucas e eu declaro aberto agora aqui o primeiro simpósio relâmpago de psicologia da Uninasal, certo? Nós trouxemos vários profissionais que vão debater acerca de um tema muito importante, que é a questão do suicídio assistido. Então nós trouxemos médicos, advogados, psicólogos, terapeutas, sociólogos, que vão debater acerca desse tema de uma maneira bem curtinha, afinal é um simpósio relâmpago, e eu espero que vocês gostem e que seja informativo de alguma forma para vocês. É isso. Boa noite, pessoal. Queria agradecer aí o convite aí da organização desse evento aí e nos convidar para participar dessa mesa redonda. Sendo bastante breve sobre o tema suicídio assistido, através do prisma da ótica sociológica, né? Queria dizer para vocês que esse tema é muito abrangente, né? Muito sofisticado, por assim dizer. Existem muitos países de primeiro mundo, países desenvolvidos, que já regularam esse tema, como a Alemanha, alguns estados americanos, Suíça, nossos vizinhos aqui, os colombianos, inclusive, Luxemburgo, né? Vários países já adentraram esse tema com seus diplomas regulatórios. Dizer que no Brasil ainda não foi concretizado nada sobre nesse caminho, né? Por ocasião, sim, é muito óbvio, né? Várias barreiras há entre uma regulamentação desse sistema e a posição em que nos encontramos. Barreiras religiosas, éticas, morais, jurídicas, etc. Dizer que o conceito desse tema é muito fácil de se tecer, né, no primeiro momento, porque nada mais é do que o cidadão, o ser humano que está acometido por alguma injúria que tenha um desfecho mortal, por assim dizer, venha a optar pela cessação de suas funções orgânicas, ou seja, venha a optar pela morte. E munido de um dispositivo, né, vamos dizer assim no primeiro momento, um dispositivo que vem acessar as suas funções orgânicas, como um fármaco ou outro meio, assistidamente por um profissional de saúde apto, né, a controlar e a gerenciar esse ato, ele venha a dar cabo à sua vida. Diferentemente da eutanásia, né, onde o próprio profissional de saúde, chancelado pelo Estado, venha a ceifar a vida da pessoa, porém no suicídio assistido é a própria pessoa que se auto-administra, né, a medicação e venha a ter sua morte, né, sua morte garantida. Outros profissionais vão falar sobre o tema. Vamos nos debruçar sobre esse tema aí com mais profundidade e depois nós vamos fazer uma rede teórico-intelectual para ver onde nós chegamos a um denominador comum, né? Vamos em frente. Obrigado. Olá, boa tarde, tudo bem? E pensando mais profundamente sobre o tema, o suicídio ele é cogitado quando o indivíduo está em intenso sofrimento mental ou físico e até mesmo os dois, né? Então a gente está falando da perda da função social que o indivíduo ele possuía, de uma desintegração familiar que uma doença, por exemplo, causou, né? Então é preciso que a gente entenda essa realidade do paciente para que a gente possa estar incluso em toda essa circunstância, né? E dessa forma, o suicídio assistido, ele dá a chance do indivíduo ele discorrer sobre o seu futuro, né? Sendo essa uma opção viável, principalmente em casos de sofrimento psíquico, físico e irrecuperáveis, né? Então esses casos, eles são mais preferíveis do que a forma tradicional, né, do suicídio em si, digamos assim. Porque nesse caso, né, na forma assistida, o paciente ele comunica a comunidade médica, ele comunica a família, né? Então, cabendo a todos, de uma forma geral, uma discussão a respeito, né? Que é o que acontece muito diferentemente do suicídio mais comum, que é o que acontece
quando o indivíduo ele encerra a sua vida, geralmente de uma forma muito bruta, né, com um trauma físico geralmente, e a família, ela geralmente sabe dessa informação de surpresa, né, então ela acaba não tendo mecanismos para lidar com isso da melhor forma possível, né. Então, nesse caso do suicídio assistido, o paciente ele escolhe quando e onde fazer, né, sendo possível o paciente ele ter se despedido, tendo pedido desculpa, tendo se desculpado quando necessário, e dar uma chance de dar um adeus de uma forma mais séria possível, que quando o corpo ele não suporta mais. O conceito de vida e o valor atribuído a ela é uma coisa extremamente pessoal. Logo, não cabe ao médico fazer o julgamento se aquilo é o correto ou não. Portanto, o papel do médico psiquiatra nessa situação é apoiar o paciente, acolhê-lo e mostrar que existem outras opções. Caso o paciente insista em fazer o suicídio assistido, o médico não pode julgar e deve fornecer todo o apoio, tanto profissional quanto emocional. Eu vim falar sobre o suicídio assistido no Brasil e no mundo, né? Na Suíça, o suicídio assistido ele é legalizado desde 1942. Depois, há 24 anos atrás, Oregon, que é um estado dos Estados Unidos, ele legalizou o suicídio assistido, e depois disso vários outros estados vêm se legalizando. Vários outros estados dos Estados Unidos, do Canadá, da Bélgica, da Colônia, da Holanda, Luxemburgo. E aí, né, em uma pesquisa feita em 2016, relatou que cerca de 2% dos americanos apoiam essa prática. Em relação aos médicos, menos da metade dos médicos apoiam, dos médicos americanos. E aqui no Brasil, é crime a prática de suicídio assistido. Quem fizer essa prática estará infringindo o artigo 122, em que fala que induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar auxílio para que o faça é crime. Continuando a falar sobre a parte legal com foco no internacional, a Holanda foi o primeiro país a regulamentar a eutanásia e o suicídio assistido, não punindo os médicos que participavam da prática do suicídio assistido, desde que eles tivessem todos os pré-requisitos constados no artigo 2º da lei e mencionado no parágrafo 2º do artigo 293 do Código Penal. Nos Estados Unidos, a legislação varia de estado para estado. No estado de Oregon, por exemplo, desde 1997 existe a lei Death with Dignity, que permite a prática do suicídio assistido unicamente aos residentes daquele estado que sofrem de doença terminal e tenham solicitado expressadamente o auxílio, cuja expectativa de vida seja inferior a 6 meses. Nos estados de Vermont, Montana e Califórnia também foram aprovadas leis nos moldes do estado de Oregon. Na Colômbia, após a sua Corte Constitucional reconhecer o direito de morrer à pessoa maior de idade, portadora de doença terminal, para a qual não haja tratamento eficaz, o Ministério da Saúde e da Proteção Social do país passou a regulamentar a possibilidade de a pessoa solicitar em um pedido lúcido e refletido ao seu médico que lhe ajude a morrer com dignidade. Dando continuidade ao pensamento do ordenamento jurídico brasileiro com relação à prática do suicídio assistido, é importante frisar que tanto induzir quanto prestar auxílio ao suicídio assistido são condutas que são criminalizadas no ordenamento jurídico brasileiro. O artigo 122 do citado Código, ele explica de forma clara que é uma prática bem mais severa a esse tipo de situação da indução ou do prestar auxílio como um tipo de pena chamada de pena de reclusão, que é onde se cumpre parte da sua pena em regime bem mais rigoroso do que um crime de menor potencial ofensivo propriamente dita, que é a forma como é tratado o ordenamento jurídico brasileiro. É importante também verificar que o Código de Ética Médica ele é silente, ou melhor dizendo, com relação à prática do suicídio assistido. Então, não há uma capitulação de forma expressa que gere uma conduta criminosa com relação a esse tipo de legislação. O que existiu
no passado, mais ou menos em 2006, que foi editada pelo Conselho Federal de Medicina, uma resolução onde se permitia que pudesse ser amenizado o sofrimento ou antecipado todo o sofrimento dos pacientes. Só que essa resolução ela foi liminarmente revogada, né, por uma ação impetrada pelo Ministério Público, uma ação civil pública, e que em sede liminar logo foi conseguido que fosse surtido, né, os efeitos desta liminar. Portanto, essa resolução editada pelo Conselho Federal de Medicina, ele perdeu a sua eficácia tão logo houve a publicação nela no Diário Oficial. Então, hoje não há nenhuma referência, né, jurídica, ou não há nenhuma segurança, tanto para os médicos quanto para as pessoas que adotam essa prática, para que possam utilizar desse instituto de forma satisfatória. No Brasil e no mundo, os fatores que influenciam a discussão sobre suicídio assistido são relacionados à religião. Nos países essencialmente católicos, existe uma crença onde se diz que Deus determina o nascimento, a vida e a morte, e que uma pessoa não tem o direito de interromper esse fluxo natural. E foi aprovado pelo Papa no Vaticano um decreto que considera o suicídio assistido como um crime contra a vida humana. E esse decreto não foi assinado só por membros da Igreja Católica, como também por membros do judaísmo. Eles devem assumir papel de avaliação e orientação. Os papéis e a relevância dos psicólogos na morte assistida podem ser avaliação dos fatores psicológicos envolvidos na morte assistida, avaliação da competência e capacidade funcional para tomar decisões e dar conhecimento informado, apoio psicológico ao longo do processo de morte assistida, promoção do bem-estar e saúde psicológica, formação do apoio psicológico aos profissionais da saúde envolvidos nos processos da morte, além disso, da consultoria e investigação de tais problemas. Vale ressaltar que o desejo de morrer parece estar associado à falta de religiosidade, menor capacidade funcional, mais dor, falta de suporte social e familiar e o sentimento da perda de dignidade, explicando que os quadros depressivos e a percepção de que é um peso para os outros também contribuem para a manifestação da vontade de morrer. Logo, alguém que pondere terminar com a vida enfrenta a mais importante decisão de todas, e os psicólogos precisam se tornar presentes nessas tomadas de decisão. A própria vida é inalienável. O suicídio nos choca porque vai contra o instinto de defesa essencial à preservação da espécie. A tecnologia e os recursos terapêuticos à disposição da medicina moderna criaram os meios para que os limites da vida sejam alargados muito além do razoável, sendo que, na realidade, nem a sociedade e nem nós, profissionais, estamos prontos para nos atentar ao fato de que o corpo pode se tornar um fato irreversivelmente insuportável para algumas pessoas, e por isso elas buscam o suicídio como sua única alternativa. Segundo o Código de Ética Médica, juntamente com a legislação brasileira, é vedado ao médico qualquer prática que tenha por função abreviar a vida do paciente, mesmo que a pedido do paciente ou da sua família. Portanto, segundo o artigo 41 do Código de Ética Médica, o suicídio assistido é uma prática proibida no Brasil, devendo o médico buscar outras formas de manter a qualidade de vida desse paciente que já é paliativo, sem que se usem métodos que prolonguem a vida do mesmo. Eu vou iniciar minha parte falando de um poema que me foi entregue em um leito de morte, em um momento muito intenso. E fala assim: poesia do confronto do eu com o meu no travesso da morte iminente. Hoje acordei e nada avistei, olhei-me no espelho e vi o meu eu sem razão. Razão do meu eu sem sentido, sentido do meu eu sem razão. Busquei razão para viver e não sei por que viver. Na frente, avistei um barco em naufrágio, então naufraguei em lágrimas, lágrimas de solidão. Solidão sem razão do meu eu sem razão. Busquei ajuda, ajuda sem meu eu sem razão. Buscando no outro a solução do meu eu sem solução. No grito ardente, estridente, pedi ajuda para morrer. O escuro avistei e a ajuda precisei como um tiro fatal. A morte eu busquei, através de mãos alheias às minhas dores. Descansar na linha tênue da morte, vejo a morte, preciso que me empurre para que eu possa naufragar. A dor em mim vai passar e a vida em si vai acabar.
Me empurra devagar, quero sentir a morte chegar e com a tua ajuda me acalmar. O precipício avistei, meu corpo não senti, senti a dor escorrendo nas entranhas do meu pensamento, pensamento acelerado para o abismo do meu eu sem razão. Me conduz à morte, quero deleitar-me no sono eterno, através das tuas mãos acalentadoras de sofrimento. E quando o fim chegar, quero sentir tua presença serena ao meu lado, como um pássaro branco, frente ao escuro da morte, prestes a pôr fim no meu sofrimento ardente, frente ao sol poente, em busca de paz. E é com essa poesia que eu cito também um artigo que foi publicado em 5 de novembro de 2020, que fala sobre a prevalência de dilemas éticos em pacientes com câncer avançado, que diz que cerca de 70% do grupo voluntário afirmou sofrer com dores e que 2,5% pedia eutanásia ou suicídio assistido. E na conclusão desse estudo foi que grande parte dos dilemas observados foram associados, mesmo que diretamente ou indiretamente, ao respeito à autonomia do paciente. E nesse contexto, as habilidades comunicativas dos profissionais da saúde e o planejamento da assistência avançada se assumiriam e se assumem como um papel fundamental, sendo fundamental a compreensão desses profissionais em relação à autonomia que o paciente tem, em relação ao que ele sente e o que ele quer nesse leito de morte, nesse momento que ele precisa tanto de apoio e de compreensão. Esperamos que com esse simpósio relâmpago tenhamos aberto a mente de vocês para esse tema, com essas diferentes percepções que nós trouxemos. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Tenham um bom dia.